O mundo evangélico acredita que a cabeça da serpente, Satanás, foi esmagada no momento em que Jesus bradou da cruz do Calvário: está consumado. Mas, e nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que a cabeça do inimigo já foi completamente esmagada ou ainda não? Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo, sejam muito bem-vindos ao canal O Retorno da Glória e que o Espírito Santo do Senhor seja derramado abundantemente sobre cada um de vocês e que a graça de Jesus repouse sobre todos. Amém? Bom, logo após a queda dos nossos primeiros pais, Jesus apresentou em miniatura o plano da redenção para eles ao dizer o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, embora Jesus não tenha explanado com todos os detalhes ao homem o plano da redenção, desde a entrada do pecado neste planeta, ficou muito claro que um descendente de Eva triunfaria o poder e o império de Satanás e dessa forma o ser humano teria mais uma oportunidade. Bom, cerca de 4.000 anos após essa promessa, estando pendendo em uma cruz sobre o Gólgota, Jesus entrega o seu espírito, seu fôlego de vida nas mãos do Pai e brada: está consumado. Veja, com base na profecia que o próprio Cristo fez estando no Jardim do Éden, no momento da sua crucifixão, Satanás havia mordido seu calcanhar e, ao Jesus ressurgir triunfantemente depois de repousar por 3 dias no túmulo novo de José, ele então havia esmagado a cabeça da serpente. Certo? Bom, quase isso. E amigos, se o próprio Cristo disse que após a serpente morder o seu calcanhar, a cabeça dela seria esmagada, por que não está correto dizer que Satanás foi completamente destruído e arruinado após a morte e ressurreição de Cristo? E a resposta é fácil e está lá no livro de Isaías. E as escrituras dizem assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Irmãos, se no livro de Daniel e do Apocalipse nós vemos que a profecia é crescente e em cada capítulo ela vai tomando mais corpo até se tornar clara ao nosso entendimento, será que a maior de todas as profecias, a profecia da destruição do pecado e do seu originador, também não deveria ser crescente, até termos plena compreensão dela quando estudamos um pouquinho aqui e um pouquinho ali, de Gênesis a Apocalipse, a respeito então desse assunto? E sendo que Deus ainda tem nos concedido uma luz extra, o Espírito de profecia, também não deveríamos utilizar os testemunhos do Senhor para entendermos mais profundamente essa tremenda profecia? Claro que sim! E diz o Espírito de profecia: a intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Pela fé devemos penetrar até o interior do véu, onde nosso precursor entrou por nós. Bom, diferente das demais denominações cristãs, como remanescentes da profecia, nós não acreditamos que o plano da redenção terminou ao Senhor Jesus dizer está consumado, mas ali, a primeira parte do seu plano, o qual é dividido em 3 partes, havia se completado. E, embora em Apocalipse, capítulo 12, nos é dito que Satanás desceu a esta terra cheio de grande ira, porque sabia que pouco tempo lhe restava, ele não foi irado atrás da mulher, da igreja, para tão somente tentar impedir o máximo de pessoas de aceitarem a Cristo, mas primeiramente, ele foi atrás da mulher, a qual a terra lhe abrigou por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 1.200 anos, porque ele queria impedir a igreja e o próprio Cristo de dar continuidade no plano da salvação em sua segunda fase, a qual ocorreria no lugar santo do santuário celestial. Irmãos,
Assim como no segundo compartimento do santuário terrestre, continuamente o sacerdote deveria trocar os pães da proposição e também se alimentar deles. E assim como continuamente o sacerdote deveria apresentar as suas orações em favor do povo diante do altar de incenso. E assim como continuamente o castiçal com 7 lâmpadas deveria permanecer aceso por intermédio do contínuo fluxo de azeite, da mesma forma, enquanto Cristo trabalhava por seu povo desde o ano 34 da era cristã até 1844 no lugar santo do santuário celestial, os cristãos, que em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, são estabelecidos como sacerdócio real, deveriam estar se alimentando do pão da proposição espiritual, que é a palavra de Deus, deveriam estar intercedendo por eles mesmos, pela igreja e também pelos perdidos, e deveriam estar recebendo o contínuo fluxo do azeite celestial, o Espírito Santo, para que pudessem iluminar o mundo todo com a luz do Evangelho eterno. E, não se dando por vencido, Satanás implementou um falso sistema religioso no período da Idade Média, o qual proibiu a leitura da Bíblia, o qual afirmou que as confissões deveriam ser somente feitas aos líderes da igreja até chegarem ao Papa, e o qual perseguia e martirizava aqueles que levavam a luz da verdade aos que estavam em trevas. E, por mais que o profeta Daniel tenha dito que durante esse período, Satanás, por intermédio da igreja romana, prosperaria em seus intentos, ainda assim, vemos que em 1798 esse sistema foi golpeado com a ferida mortal e mesmo antes disso, através dos reformadores, a leitura das Sagradas Escrituras, a oração individual e intercessória e a pregação do verdadeiro evangelho gradativamente foi voltando à posse dos crentes até que, não conseguindo impedir o trabalho de Cristo no lugar santo, em 22 de outubro de 1844, Jesus concluiu a sua obra no lugar santo e passou para o lugar santíssimo, chegando na última fase do plano da redenção, o juízo investigativo e o selamento do povo de Deus. E está escrito: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Veja, a princípio essa afirmação de Paulo aos romanos pode parecer que ele estava dizendo que Cristo apenas daria a cada um deles a vitória sobre Satanás, o qual os tentava de dia e de noite e também os perseguia. Contudo, se seguirmos o caminho que foi traçado por Deus, ou seja, o seu próprio santuário, vemos que apenas no primeiro compartimento do santuário a obra foi efetuada por Cristo sem auxílio do ser humano, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, o qual tira o pecado do mundo. Mas, ao entrar Jesus no lugar santo do santuário celestial, vemos que seus sacerdotes reais precisavam trabalhar juntamente com ele para que essa obra fosse efetuada, pois assim como Jesus tinha uma obra no lugar santo, os seus sacerdotes também tinham uma obra a efetuar aqui na terra, a qual, mesmo com uma tremenda perseguição da parte de Roma, sempre houve um sacerdócio remanescente que se alimentava da palavra, intercedia pelo povo e levava a luz do evangelho ao mundo. E dessa forma, a cabeça da serpente permanecia sendo esmagada, porque tanto no céu como na terra, o plano da redenção estava sendo levado avante. Bom, em uma partida de beisebol, o rebatedor é eliminado depois de não conseguir rebater nenhuma das 3 bolas que o arremessador envia para ele. E no Calvário, Satanás perdeu sua primeira oportunidade de frustrar o plano da redenção. Na Idade Média, ele acreditou que conseguiria desintegrar a sã doutrina e eliminar completamente a verdade da terra, mas com a Igreja do Deserto, com os reformadores e com a fuga dos peregrinos da Europa para a América, mais uma vez ele foi derrotado e não conseguiu frustrar o plano da redenção. Contudo, ele tem, por assim dizer, uma última oportunidade de tentar frustrar os planos de Deus de obter alguma vitória, caso o remanescente não complete a obra de esmagar a cabeça dele. E diz o Espírito de profecia:
Deixando ele, Jesus, o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Veja, as coisas que aconteciam no passado eram somente um símbolo das coisas que acontecem em nosso tempo e que acontecerão no futuro próximo. E assim como Arão era o sumo sacerdote designado para fazer expiação e colocar os pecados de Israel sobre a cabeça do bode Azazel, da mesma forma, Jesus é o nosso sumo sacerdote, o qual desde 1844 está fazendo expiação no santuário celestial e que, ao final da mesma, colocará a culpa dos pecados perdoados do seu povo sobre Satanás, o verdadeiro bode. E assim como um homem era designado entre o povo para levar o bode até ao deserto, hoje Jesus vai designar sua igreja triunfante para o tempo de angústia de Jacó permanecer sem um intercessor entre eles e o Pai e não cometerem pecados neste período, e isso vai equivaler a estarem arrastando o bode Satanás para o deserto, porque ao passarem esse período sem um intercessor e mesmo assim não transgredirem a santa lei de Deus, eles estão lançando por terra a última acusação de Satanás, que dizia que aos filhos de Adão era impossível guardar a lei de Deus. Bom, Satanás é um inimigo vencido, porque Jesus viu a vitória final que ele obteria sobre Satanás através da sua igreja triunfante. E amigos, assim como um homem era designado para levar o bode Azazel até o deserto, hoje Deus tem designado a vocês e a mim para essa obra. Contudo, para tentar rebater o primeiro arremesso do plano da redenção, Satanás se utilizou da própria igreja para tentar levar Cristo a desistir da sua obra. E no período da Idade Média, Satanás novamente se utilizou da igreja para tentar frustrar a continuidade do plano da redenção. E hoje em dia, quando o Senhor estabeleceu que a sua igreja triunfante será aquela que obterá pelo poder do Espírito Santo completa vitória sobre o pecado, Satanás não vai mudar o seu plano e novamente ele vai se utilizar da igreja para tentar impedir que a última fase desse plano se complete. Portanto, se alguém disser que é impossível ao homem deixar de pecar e que nós vamos continuar transgredindo a lei de Deus até o dia da volta de Jesus, lembre-se do que disse o Espírito de profecia. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Não há poder em vós separados de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé, e Ele pode vencer o pecado em vós quando com Ele cooperardes. Bom, nós vamos ficando por aqui, meus queridos. Que o Espírito Santo do Senhor complete essa mensagem no coração de cada um de vocês. Que Deus, muito em breve, esmague a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés. Amém? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.